Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje tem autoridade nesse papo. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da AC Software, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NPD. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da AC Software. Para nós é um prazer e uma honra muito grande receber ele, que é diretor do Conselho Diretor da ANPD, isso mesmo, pessoal, da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, Arthur Pereira Sabá. Olá a todos, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer esse convite para falar com vocês sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e como é que tem sido a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no país. Sensacional, Arthur. Novamente, obrigado aí pela presença, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a NPD, né? E antes da gente até entrar na NPD, vamos falar um pouco do Arthur, né? A gente sabe que você é especialista em segurança da informação, gestão de projetos, crime cibernético. Como é que você chegou ali na NPD? Muito obrigado, Diogo, por excelente pergunta. Bem, eu há bem pouco tempo era coronel do Exército, né? E aí da ativa, né? Aí eu me aposentei e continuei no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como diretor do Departamento de Segurança da Informação, toda a Segurança da Informação do Governo Federal. E aí comecei a me interessar por proteção de dados. Isso foi no final de 2015, para início de 2016, comecei a me interessar, comecei a estudar no tempo em que proteção de dados, os temas de proteção de dados pessoais, direitos titulares, esse negócio todo, você não encontrava na internet, assim, no Google, digitando, e vinha, assim, como vem hoje os artigos. Você tinha que pagar cursos, muitas vezes em dólar ou em euro, pagava cursos fornecidos por instituições europeias. E aí eles te mandavam aquele material, né, claro, todo em inglês, aí você tinha que debulhar aquilo ali e ir aprendendo, né? Com o tempo, o GSI me autorizou a ir conversando em vários eventos, com várias pessoas, em várias situações, organizações públicas e privadas sobre proteção de dados pessoais, e aí meu nome foi ficando evidente, né? E um dia eu fui convidado pela Casa Civil da Presidência da República a submeter meu nome à apreciação para a escolha do Conselho Diretor da autoridade. Eu aceitei. Aí realmente é algo bastante desafiador, porque está muito no início, e tirar o órgão do zero é sempre bastante complicado, dá muito trabalho. Mas esse foi o meu histórico, né? Então, a minha parte, que eu era uma parte de segurança da informação, segurança cibernética, me especializei nas outras coisas depois, né? E fiz muitos cursos na área de proteção de dados pessoais, né? Para poder exatamente ter fundamento. E é muito bom a gente saber, né, que a autoridade, o Conselho Diretor da Autoridade tem especialistas ali justamente nas áreas de segurança da informação, né? Não é só aquele pessoal ali que lida com a parte burocrática, mas que sabe realmente lidar com essa parte. Para nós que estamos ali no meio da TI, da segurança da informação, é muito bom saber disso. Bom não, isso é um alívio. Que da nossa experiência não, na experiência de Brasil passada, é que as coisas são compostas de qualquer jeito, né? Gente que não tem perfil nenhum para nada assume cargos importantes, e a gente saber que tem alguém que entende do assunto à frente, né? Até diretor de diretores, cara, isso dá muita paz, traz um sossego. Principalmente nesse primeiro momento, né, que é onde está nascendo o negócio, onde você está criando a estruturação do órgão, ter pessoas competentes e conhecimento do assunto é extraordinário. Esse é um ponto importante do nascimento do que, assim, é toda uma nova lógica, né? Essa lei interfere na vida de todo mundo, interfere no dia a dia, né? Interfere nos negócios, tem um impacto tremendo no Brasil, e se não é feito do jeito certo, né? Como diz o nosso filósofo brasileiro, compadre Washington, pau que nasce torto nunca se enjeita. Então tem que fazer correto, né? Com certeza. E o Arthur, você comentou aí que realmente está ali no momento de estruturação, né? E até uma pergunta bem oportuna. A gente está vendo a agenda, sempre soltando cartilhas, uma agenda de consulta pública, etc. Como é que está sendo essa estruturação aí da NPD? Pois é, Diogo. Pessoal, a estruturação ela é muito trabalhosa, porque, como eu disse, tirar o órgão do zero. Então você tem algumas frentes. Você tem tanto a parte de estruturação da autoridade mesma, eu estou falando de mesa, cadeira, que aos poucos, né, com certeza a Presidência da República foi nos ajudando muito nisso e foi nos apoiando. E
parte de material de TI, computador, tudo isso, os links, as conexões, cabeamentos, acesso à internet, acesso à rede, para poder começar a trabalhar. Toda essa parte de mobiliário, sala onde vai ficar, né, mesmo em termos provisórios, né? E também essa parte esse é um viés. E também tem aquele viés de escolher o que vai normatizar primeiro, né? Porque o que fez a lei? A lei Geral de Proteção de Dados deixou, pelo menos, ou indicou ali, né? Cerca de entre 65 a 70 temas que ficaram para serem regulamentados pela NPD, ou por meio de resolução, que é decisão de conselho, né? Ou por uma canetada, uma portaria mesmo do diretor-presidente da NPD, ou mesmo por um guia orientativo, né, que não tem esse enforcement todo, mas serve para dar uma dica para o pessoal implementar a lei de um modo tranquilo, de um modo mais passo a passo, né? E aí tem a produção de cartilhas também, quer dizer, que é um negócio que depois do guia vem a cartilha, né, que é um negócio mais que em cima de um tema bem específico e de modo mais passo a passo, bem assim, orientando mesmo, bem no detalhe. Então, quer dizer, tem esse viés, né? E tem um terceiro viés também, que é aquele viés de você participar de eventos e tentar disseminar a cultura de proteção de dados pessoais no país, que também é outro desafio, né? Então você tem essa estruturação, que envolve inclusive conseguir gente, né? Estruturação, tem a parte de estruturação física, né? Tem a parte de regulamentação, normatização do sistema de proteção de dados pessoais, que é algo que não é simples, pode ver que demora, é consulta pública, é audiência pública, aí vem um monte de contribuição, aí são mais de 1.000 páginas de contribuição geralmente vem, e aí tem que dividir entre a turma, né, para poder respeitar tudo, claro, né, para considerar ler, e tem essa parte de disseminação e fomenta a cultura, né, de proteção de dados. Então são 3 grandes frentes para atuar, e isso não é do dia para a noite, né? Isso aí tem que ter muita cautela, né? Porque a autoridade, sendo o órgão de interpretação último ou máximo da LGPD, né, ele não pode se pronunciar de modo intempestivo, de modo rápido, assim, tem que ser um negócio mais pensado, né? Porque uma vez que errou, aí fica difícil voltar, né? Não, com certeza. Essa parte aí que você comentou, né, que a lei deixou muita coisa para ser normatizada, né, pela NPD, é o que gera muita expectativa em todo mundo que está envolvido, né, as empresas, profissionais da área, né, DPOs, muita gente ali justamente nessa expectativa. Uma grande expectativa que a gente vê é justamente as pequenas e médias empresas. Pô, a gente vai precisar de DPO também? Como é que vai ficar essa história? E eu vi que a NPD abriu uma consulta pública ali, né, bem recente agora, e estava justamente debatendo isso. Não sei se você poderia falar um pouco como é que está funcionando, como é que está o pensamento aí da NPD em relação a isso. Pois isso tem dado muito pano para manga, né? Tem saído aí na mídia, né, e tal. Eu fui o relator desse processo, né? Eu fui já chegou o cara Pois eu fui o relator desse processo. O que é isso? Chega ali, né, um dos conselheiros é sorteado, aí chega ali o diretor, né, sorteado, para relatar o processo. Então eu fiz algumas propostas de modificação na minuta e apresentei, né, para normatização, para ela apresentar para a sociedade em consulta pública e depois agora em audiência pública. Aí muita gente reclamou, né? Não, porque vai ouvir de tudo, né? Vai vulnerabilizar, por que vocês estão dispensando, flexibilizando? Aí tem aqueles mais radicais, não era para flexibilizar nada, não era para dispensar nada, a lei tem que ser cumprida. Mas o que acontece? A própria LGPD, o legislador, né? A própria LGPD, ela deixou claro ali em vários pontos que organizações, aqueles agentes de tratamento de pequeno porte, eles têm que merecer um tratamento diferenciado, porque não é fácil implementar a LGPD, tem custos envolvidos nisso aí, entendeu? Então o que acontece? A gente pensa assim, aí quando fala, vai liberar os agentes de tratamento de pequeno porte, aí as pessoas pensam logo numa startup de que pela lei, né, que aquela que vai até 16 milhões de reais de ganho, mas não é isso não. Quando a gente fala em tratamento de pequeno porte, a gente também está falando daquela padaria da esquina do bairro lá, entendeu? Que tem 3, 4 funcionários, quando tem 4, às vezes é o dono mais 2 que acorda 4 horas da manhã, tem que se virar para poder e coleta algum dado pessoal ali, o CPF, coisa assim, para poder dar uma nota legal, ou uma nota, né, aquela... Tem as notas aí, né, aquele tipo de desconto. Então, o que acontece? Tem que pensar nesses agentes, né? E aí não dá para fazer uma norma pensando só numa startup que é vitoriosa, que né, que lucra muito e está bem. Não, mas porque ela tem 4 pessoas, mas lucra muito, 5 pessoas. Tem que pensar em todos esses pequenos empreendedores, todas essas microempresas, o microempreendedor individual.
E nós temos que pensar, isso são mais de 80 milhões de CNPJ, né, no país. É muita coisa. É muita gente. Então, fazer lei para muita gente é dose. Você não pode chegar assim, não. O cara pensa, é porque eles pensam, quando a gente comenta muito, né, tem muito... e eu tenho vários colegas advogados, nada contra, muito pelo contrário, né? Mas aí o pessoal fala assim, não, mas tem que ver que vai vulnerabilizar, na verdade não vai vulnerabilizar nada. A própria lei, ela diz que tem que ter tratamento diferenciado. O pessoal pergunta, não, vocês vão dar tratamento? A lei diz que tem que dar, né? E aí a gente acaba dispensando de algumas coisas, flexibilizando de outras. Mas é uma coisa que a turma se esquece, que a nossa lei ela veio muito, né, inspirada da lei europeia, né? A GDPR, a famosa regulamento europeu. E o que acontece? Em várias partes do regulamento europeu, e isso nós não trouxemos para o nosso regulamento, mas isso tem no regulamento europeu, dizendo o seguinte, que em nenhum momento a gestão, a governança da proteção de dados pessoais deve prejudicar as iniciativas mercadológicas, comerciais e o fluxo de dados pessoais entre as organizações privadas. Não deve prejudicar. O fluxo é feito, o compartilhamento é feito, mas com responsabilidade e consciência do titular dos dados. Mas não é que tem que impedir, né? Não é que tem que dificultar o mercado. A lei veio para ajudar o mercado, não para colocar óbices, né? Não para atrapalhar, né? É lógico. Não veio para atrapalhar, em suma é isso, né? Tem que botar regra no jogo, mas não é para engessar o pé dos jogadores, né? Vamos exatamente. Você protege ali, bota o meião, bota, né, aquela caneleira, mas você não vai, né? Não, agora o cara vai jogar de bota, né? Não é assim. Então é nesse viés. Agora, é claro, tem consulta pública, tem audiência, né? A audiência pública já foi, a consulta pública está rolando aí. Assim que acabar, nós vamos pegar as contribuições da turma e vamos, né? E vamos aprimorar, né? Com certeza. Menor problema. Com certeza, mas uma coisa importante, eu acho que, você falou 80 milhões de CNPJs aí, de pequenas e médias empresas, e a gente sabe que a grande maioria dessas empresas não teria condição de contratar um DPO, né, com exclusividade ali para atender uma empresa de 3, 4 funcionários, às vezes uma empresa familiar, uma panificadora, exato, e às vezes que não lida nem com quase nada de dados pessoais. Então, realmente isso aí seria algo que inviabilizaria, né? Não é a mesma coisa daquela startup que está lá faturando milhões e que surgiu pequeno porque ao modelo de negócio. Isso aí é muito importante. Ainda cito empresas que lidam com quantidade de pessoas de dados e está de forma abusiva também, né? A gente tem muitos cenários abusivos aí no Brasil, de empresas, especialmente de telecom. É claro que eu não vou falar mal de nenhuma. Estou guardando uma mágoa aqui, né? Claro, mas tudo bem. Mas acontece deslavadamente no Brasil e não tem nada não tinha, né, nada regulamentando até então, né? Não tinha. E agora, o que acontece? Todo mundo já pegava dados pessoais, só que agora a lei diz o seguinte, que em suma, não é? A lei é o seguinte, olha, agora tem que ter mais responsabilidade no tratamento desses dados, no manuseio desses dados. A questão é essa agora. O que você for fazer, se não tiver que pedir permissão, que é o tal do consentimento, você vai ter que amarrar numa base legal, com a finalidade específica, direitinho. Não pode ser um negócio assim, né? A gente brinca, né? Eu brinco pelo menos. Que aquele negócio a gente chama de, né, aquela teoria do deixa solto. Não, tranquilo. Vamos. Não, agora tem uma norma, né? Então é assim. Com certeza. E até aproveitando esse tema que o Anderson comentou aí, né, de às vezes casos abusivos, chegou agosto, né? Muita gente estava ali também com essa expectativa, vai chegar agosto, como é que vai começar as multas? Já chegaram a discutir, falaram, essa empresa aqui merece uma canetada. Arthur, tá rolando um bolão aqui, quer saber quem vai tomar a primeira canetada, esperando essa multa chegar. Pois é, esse negócio da multa é um universo, né? Está lá nos artigos 52, 54 da LGPD, tem as sanções administrativas, né? O que a NPD pode aplicar é sanção administrativa. Cíveis, penais, isso aí é outra esfera. Outra área, né? É outra área. Aí o que acontece? Para aplicar qualquer sanção, a gente, menos as multas, que daqui a pouco eu explico as multas, mas as sanções, em geral, né, elas precisam de uma norma que nós estamos quase publicando, que é a chamada de norma de fiscalização e de processo sancionador. Essa norma vai trazer toda a processualística explicadinha, transparente, como é que se dá uma verificação, uma notificação, um direito ao contraditório, ampla defesa para a empresa, para o controlador, né? Empresa, né? Para a organização. E aí
que resultam e as possibilidades que podem resultar numa aplicação de sanção. Agora, no caso da multa simples e multa diária, aí é outra situação, porque além de ter essa norma de fiscalização em processo sancionador, nós devemos daqui a algum tempo lançar em consulta pública também uma norma de dosimetria, que é a dosimetria de multa, né? Porque a multa tem que ser baseada num cálculo matemático, numa matemática financeira, vamos dizer assim, né? Num cálculo. Então, isso é exigência da lei para se aplicar uma sanção, uma multa simples ou multa diária. Então, tem que ter um método de cálculo. E essa dosimetria de cálculo, esse método de cálculo, vai constar de outra resolução, que vai passar também por consulta pública, audiência pública, aquele negócio, né? A estruturação aí, então, envolve inclusive a parte de começar a multar, né? Então é muita coisa realmente que vocês estão trabalhando em paralelo, né? Antes de começar, tem que descobrir como vai ser calculado ela, né? Isso, exatamente. Aí depois que souber como calcular, ou seja, depois que publicar a norma de fiscalização e processo sancionador, a gente vai poder aplicar aquelas sanções, todas aquelas outras, exceto as multas. As multas precisam dessa norma complementar aí. Uma coisa interessante, né, que a gente vê já a NPD já formando uma verdadeira rede, né, com outros órgãos, parcerias, integrações. Como é que está funcionando por ser um órgão tão novo, né? Como é que está funcionando essa integração aí com os demais órgãos do governo? Essa integração tem sido muito boa, né? Tanto do Poder Executivo como fora do Poder Executivo também, né? No Legislativo e no Judiciário. Tem sido muito boa. Né, nós estamos fechando alguns acordos de cooperação técnica, né, fechamos com o CAD, né, aquele órgão que cuida da parte de concorrência, né, econômica, parte também com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, né, também fechamos com o Centro de Estudos lá de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, a parte de incidente de segurança, né, o CERT-BR, lá do NIC-BR, né, que tem ligação lá com o Comitê Gestor da Internet. Quer dizer, então nós estamos fechando acordos na base para compartilhamento de informações que possam ser compartilhadas, claro, exatamente para aprimorar esse processo de zelar pelos dados pessoais, de fiscalizar, né? E aí nós temos outros acordos em vista também, inclusive com autoridades europeias, né, de proteção de dados pessoais também. Quer dizer, a gente vai... Isso tudo, na verdade, é um grande esforço de fazer uma base de compartilhamento de informações para poder prestar um serviço melhor para o cidadão, né, o titular dos dados, que somos todos nós aqui, né? Essa é a intenção. Com certeza. E aí você comentou algo até interessante, né, que é a questão da parte europeia, da organização europeia, e eu sei que você está falando em muitos lugares, palestrando em vários locais, lidando em contato direto com empresários também, e é importante eles entenderem que a LGPD vai ser um instrumento de diferencial competitivo até, né? Você vê empresas europeias muitas vezes não querem fazer mais negócio com empresas que não tenham uma política de privacidade de dados ali que compliance com a GDPR, não vão fazer. E a mesma coisa vai acontecer com relação a empresas do exterior. Então, a LGPD é uma lei que, sem ela, o diferencial competitivo para o mercado externo se torna inviável, né? Será que o empresário brasileiro, as empresas já acordaram para isso, Arthur? Já acordaram, só que acordaram um pouco mais tarde, né? Dormiram muito. Bom brasileiro, né? Esperar a água chegar pertinho para começar a correr. Foram para a balada, né? E no dia seguinte já acordaram, né? O que aconteceu, né? Na verdade, o histórico bem rapidinho é porque o seguinte, a lei ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, né? Só que, um pouco mais de 2 anos atrás, só que o que acontece? Como houve uma série de medidas provisórias e projetos de lei ainda para postergar a vigência da lei, a entrada em vigor da lei, a turma foi apostando mais nas medidas provisórias e nos projetos de lei que estavam rolando do que na vigência da lei em si. E aí, uma hora que o Senado Federal resolveu, eu creio que acertadamente, né, que o Congresso é soberano, né, resolveram, olha, esse negócio está sendo muito postergado, vai entrar em vigor agora, pá. E aí, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. E muita gente estava esperando que fosse postergado para 2020 e a entrada em vigor para 2021 ou tinha projeto de lei até para 2022 entrando em vigor da lei. Brasil, aí, né, galera? Isso aí. Eu gostava, nessa época ainda tinha aquela frase assim: essa lei não vai pegar. Isso, não vai pegar. E aí o que acontece? Exatamente por isso o pessoal foi deixando, né?
Ah, não, pô, deixa esse negócio para lá. Quando entrar em vigor, vai ter um delta T ali, um intervalo, a gente corre atrás. E foi isso que aconteceu. Aí hoje, as pesquisas que nós temos, as últimas, temos que cerca de 65% a 68% das empresas ainda não implementaram a LGPD na sua estrutura, né? Agora, não é algo difícil de implementar, não é algo impossível, e em determinadas modelagens custa dinheiro realmente, tá? Agora, a empresa tem que fazer o proporcional a ela, né? O cara, uma empresa pequena, não pode querer fazer o que uma empresa grande vai fazer. Então, eu tenho casos aqui, rapidinho, contando aqui, de gente de empresas que chegam para nós. Pode contar tranquilamente. Ah, obrigado. O pessoal adora. Eu tenho uma empresa aí que eu vou poupar o nome aqui, né? Mas a empresa chegou, ela começou a se adequar à LGPD, aí daqui a pouco indicou encarregado, até aí tudo bem, né? Aí daqui a pouco colocou mais 2 pessoas como para ajudar o encarregado, aí depois criou o escritório do encarregado, aí daqui a pouco criou uma comissão para ajudar o encarregado. Aí o que acontece? Começou a tirar gente da atividade fim da empresa para poder colocar no escritório do encarregado. O resumo da ópera é que eles ligaram para mim já, pô, Arthur, eu estou aqui no desespero porque a LGPD praticamente virou a razão de ser da empresa. Pô, o cara vendia um negócio e começou a cuidar. Eu falei, não, mas não é isso. Não é isso, não. Né? Daqui a pouco eu já estou até mudando a visão e a missão da empresa. Né? Pô, mudou o negócio. Não, agora só vou me proteger o resto da minha vida. Pô, não é isso, não. O cara tem que, né, eu chamo de cumprimento adequado, racional, proporcional da lei. Né? O cara pega ali, ele se adequa, né? Ele vê o tamanho da empresa, ele se adequa aos negócios da empresa. Não é bicho de 7 cabeças, não. Agora, o cara não pode querer fazer o estado da arte, né? Às vezes peguei uma média empresa, querer atuar como uma empresa dessa de milhões e milhões de dólares, não vai dar, não é? O esforço, vamos dizer assim, o esforço é diferente. Nome, endereço, CPF, RG, CNH, CTPS ou certidão. Querem saber até a minha religião. Vai por e-mail, pelo zap ou por aqui. Manda uma foto, vídeo e até voz pra ouvir. E até nude no pacote pode ir. Dados sensíveis, melhor é tratar. LGPD eu vou implantar. LGPD eu vou implantar. E com a C Software posso contar. Uma outra coisa importante é que você também comentou, né, que é importante o brasileiro se conscientizar, né, que é os titulares que somos nós, todos nós brasileiros, se conscientizar com relação à proteção de dados, saber que os dados pessoais são seus, né? E aí eu vi tem a cartilha explicando mais do que é NPD e assim por diante. E como é que tá essa frente da NPD? Vocês estão vendo já um amadurecimento maior da sociedade? A gente sabe que já tem jeito até de fazer denúncia no website, né? Se você puder falar um pouco mais para a gente, para a parte do consumidor realmente. Sim. O que acontece? Nós temos também, existem, o chamado, o nome é bonito, né? O direito consumerista, né? Aquele muito baseado no Código de Defesa do Consumidor, que esses têm suas regras próprias. Quando eles tangenciam a parte de proteção de dados pessoais, quando tem alguma coisa a ver com proteção de dados pessoais, aí o que acontece? Ele pode tanto nos acionar como acionar os seus PROCONs, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor. Agora, no nosso site, nós temos ali instruções para denúncias, né? Então, o que acontece? O consumidor, o titular, ele se sente lesado por alguma coisa ali, foi prejudicado, se sente prejudicado em alguma relação dessa aí. Fizeram alguma coisa com meus dados pessoais que eu não autorizei, alguma coisa. Aí ele lá preenche ali, tem no nosso site, e aí ele nos encaminha, né? E aquilo ali vai entrar vai virar um processo, vai entrar ali no nosso ambiente, e aí vai ser dado um segmento normal, né, a essa denúncia dele, né? Então nós temos canais abertos ali, canal de denúncia, canal de dúvida, né, e tal. Agora, só na parte de dúvida que a gente costuma apontar o artigo da lei, né? A gente não costuma explicar tudinho com detalhe, né? Porque assim, você imagina, né?
Hoje nós temos 36 pessoas. A regra para pergunta é primeiro pergunta ao Google, né? Vamos lá, faz a pesquisa aqui primeiro antes de ficar perguntando direto. Se a gente for responder dúvida, assim, não, pode mandar a sua dúvida. Aí o que acontece? A gente não faz mais nada, né? Porque você vai criar um departamento só para isso, igual o cara fez lá com... tem que criar um call center gigante para isso. Um call center só para responder dúvida da turma, não? Então, e dúvida vem em cima de caso concreto, né? Não é dúvida da lei, assim, né? É dúvida de olha, fui no supermercado, me filmaram, aí, não sei o quê. Aí eu não gostei, e, pô, eu vou brigar com o cara. Quer dizer, aí esse tipo de coisa assim, né? Aí você, não, cara, o cara tem direito a isso, tem direito. E aí é nessa base. Agora nós temos esses canais de comunicação, né? E aí, só uma coisa bem interessante, que às vezes a turma esquece, né? Porque a própria lei diz o seguinte, a gente está orientando nesse sentido também, que o cidadão ele pode, claro, direcionar uma denúncia para a NPD, mas a primeira coisa que a NPD vai perguntar para ele é o seguinte, que a gente vai perguntar, você esgotou todos os seus recursos, você já foi lá, conversou mandou essa queixa para a empresa? Para o controlador, né? Porque a lei diz que o titular só chega para nós depois que ele esgotar lá com o controlador, ou seja, perguntou, não está satisfeito com a resposta que o controlador deu, a empresa deu, aí ele vem para nós, né? Mas primeiro ele bate lá, né? Para poder depois ele vem pedir socorro aqui, porque senão aí o cara vem direto para nós, acontece direto isso aí, o cara vem direto, não, porque o cara, aí a gente pergunta, você já conversou com ele, já pediu isso aí para ele retificar alguma coisa, seu dado? Não, então vai lá primeiro. Normalmente o cara não quer acordo, o cara quer sangue, né, ele já vai, assim, eu vou falar com a autoridade. Mas uma coisa interessante também sobre esse ponto, que eu acho que eu já vi muitas empresas fazendo, o iFood já tem muitas outras grandes empresas, tem ali no website deles ou no aplicativo deles um local para justamente você falar seja com o carregado, seja para a questão de privacidade de dados. Então as empresas têm que abrir esse canal e tem que abrir ali, seja numa solução de ITSM ou no service desk deles, um canal para poder receber esse fluxo de informações dos consumidores referente especificamente a esse assunto. Que não adianta ele ir lá na ouvidoria geral da empresa XYZ de telefonia. Cara, essa reclamação vai ficar perdida. Tem que chegar justamente para as pessoas que estão no conselho de segurança, no conselho ali envolvendo a LGPD, né, Arthur? Isso aí é algo que tem que ser muito levado a sério, porque não é algo simples, né? E a gente tem procurado estruturar dessa forma. Por enquanto tem dado certo, mas é claro que a gente vai ter que a NPD vai ter que crescer, né, para dar conta de tudo isso, né? Crescer, inclusive, em número de pessoal, né? Também, né? E uma coisa interessante, até que teve noticiário também pra caramba nas últimas semanas aí, foi que em relação à nota conjunta, né, que a NPD, o CAD, né, e o Ministério Público Federal, a Senacom, enviou em relação à política de privacidade do WhatsApp, que tava, quem não usa o WhatsApp hoje que atira a primeira pedra, vamos ser sinceros, né? Eu acho que o brasileiro aqui, ele tem um WhatsApp antes de ter um número de telefone, se brincava, e aí, agora você precisa do número de telefone, compra um chip lá que você vai precisar, só o aparelho não vai funcionar, não. Exato. É uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil, todo mundo, seja para negócio, seja para lazer, seja para conversar com amigo, familiar, principalmente nessa época de pandemia, né? E aí surgiu aquela questão, toda aquela polêmica, né? Você poder falar um pouco para a gente aí do que rolou direitinho? Pois é, o que acontece? Desde a época que o WhatsApp, desde o ano passado que o WhatsApp ele sinalizou que ele iria mudar as políticas de privacidade, e quando nós fizemos uma análise extensa, e esses órgãos foram trabalhando nessas análises, cada um de per si, a gente não trabalhou junto exatamente no primeiro momento, né? Então o CAD, Ministério Público, Senacom, né? E nós mesmo, cada um foi fazendo a sua análise, né? E nós, claro, cada um fazendo análise, claro, segundo a área e de sua competência, né? E nós fizemos com base na LGPD, né? E nós verificamos uma série de coisas que poderiam melhorar ali, né? E algumas coisas que realmente contrariavam o direito do cidadão, né, do titular de dados. E aí, era assim, a gente produzia um material, aí enviava oficialmente, claro, ao WhatsApp, o WhatsApp respondia, aí dizia que já adotou aquilo ali, aí nós víamos se já tinha adotado o mesmo, nós voltávamos a analisar tudo novamente para saber se... Aí ele, não, já mudei minha política, já modifiquei, tá, então vamos analisar de novo. Aí faltavam mais algumas coisas. E assim nós fomos fazendo. Em determinado momento nós juntamos com esses outros órgãos, né, e para estudar isso conjuntamente e
todos esses órgãos junto com eles, passamos todos esses órgãos a conversar com o WhatsApp, em reuniões regulares. E aí chegou no momento em que, vamos dizer assim, a política do WhatsApp começou a ficar mais satisfatória, né? Vamos dizer assim, começou a agredir menos os nossos direitos. E aí chegou no momento em que nós consideramos que ficou bom, assim, em termos, né, de... Claro, tem coisas que são oportunidades de melhoria, né, aquele negócio, né? Ou seja, a gente pode trabalhar um pouco melhor uma área e tal, mas o principal ali acho que foi atendido. E aquele negócio, não adianta, o WhatsApp hoje, como você disse, Diogo, né, é o principal nosso de mensageria, né? Nos Estados Unidos já não é outra coisa, mas para nós é um principal protocolo de mensageria, é isso aí, né? E aí a gente acredita que tá ficando bom, tá ficando no jeito. Não, eu achei sensacional que o WhatsApp, né, que normalmente, assim, vamos ser sinceros, eles costumam ignorar muito órgãos regulativos no mundo inteiro, não é só aqui na Índia acontece isso, mas o WhatsApp respondeu e falou, não, vamos atender as recomendações da NPD, então eles estão levando a sério ali, sabe também que pode doer para eles, entendeu? Isso aí é importante frisar. É verdade. Com certeza. Uma coisa interessante, né, que eu até vi uma palestra sua lá no MindTheSec, né, que você falou que da importância da segurança da informação, que é uma área sua, que você vem ali da segurança da informação, para a LGPD. E a gente que é de TI, que lida com segurança da informação todos os dias aqui, quer ouvir um pouco mais você falar disso aí para a gente. Para deixar claro, porque a gente frisa aqui todos os dias que o investimento com segurança da informação tem que ser levado a sério, porque não é aquela coisa assim, pô, é o que sobrar, vai lá para a segurança. Não pode ser assim, né, Arthur? A segurança da informação hoje para o mercado, que basicamente depende da internet, depende do tráfego de informação para tudo, tem que ser pensado em primeiro lugar. Exatamente. De uns anos para cá, o que aconteceu, né, pessoal? Nós tivemos que a grande maioria dos cadastros, bases de dados, registros, todos eles sofreram um processo muito agressivo, muito forte de digitalização. Todos eles foram colocados em formulários digitais e eles foram hoje a vida é quase 100% digitalizada, né? Tudo está em mainframes, em data centers, em bases de dados, em bancos de dados. Então, o que acontece? Com isso, surgiram outras vulnerabilidades muito acentuadas, né? Seja por conta de ataques, vamos dizer assim, de incidentes intencionais, ou seja, ataques mesmo, né, de pessoas ou grupos mal intencionados, ou mesmo por aquele famoso incidente de segurança inintencional, né? Ou seja, o cara porque apagou sem querer, deixou, sabe, copiou e apagou de um lado, não copiou do outro, começou erros de operação que prejudicaram também registros de dados, não só dados pessoais, mas dados organizacionais também. E o que acontece? A LGPD atenta a isso, o legislador, né? Ele dedicou um capítulo 7, só de medidas de segurança, né? E aí nós temos que a segurança da informação parece muito forte. Ela é uma gigantesca caixa de ferramentas, né, a segurança da informação, para o exercício eficaz da proteção de dados pessoais. Então você não consegue fazer proteção de dados pessoais sem segurança da informação. Isso é o carro-chefe, que é a segurança cibernética, né? Você não consegue. Então, por isso que nós, ali no artigo 50, a lei diz que o pessoal deve fazer naqueles programas de privacidade, né, que contemplem segurança da informação, tratamento de informação sigilosa ou classificada, segurança física, inclusive, câmera, chave, biometria para entrar, coisa, né, que contemple também a parte de segurança cibernética e todos aqueles controles de acesso e tudo mais. Ou seja, inclusive a elaboração de políticas, né? Então você tem aquelas medidas administrativas, técnicas e físicas da segurança da informação que têm que ser levadas em conta. Não tem jeito não é mais uma opção, uma obrigação, embora a lei fale que possam, mas a própria lei no artigo 44, porque segundo a informação mesmo ali, ele fala de 46, do artigo 46 ao 50, né? Agora, 46 ou 49, 50 e 51 para lá, e 50 e 51 ele fala mais de boas práticas, né? Segurança. Agora, no artigo, eu já tenho quase decorado, né? Tanto é que eu já li. É isso que eu ia falar. Sensacional. Não faz nada, não sai nem sexta, não sai nunca, só lê a lei, só fica lendo a lei. Mas o cara é o maníaco da lei. Mas o que acontece? No artigo 44, ele diz ali que, olha, que inclusive o tratamento de dados pessoais ele pode ser considerado nulo ou ilícito se a empresa, né, a organização, enfim, ela não proporcionar ao titular dos dados a segurança dos seus dados que
ele dela espera. Né? Ou seja, existe um conceito de expectativa do titular dos dados diante da segurança que ele espera da empresa. Né? E isso é normal, né? A segurança que um cliente de um banco espera do banco é uma coisa, a segurança que você vai lá na padaria e entrega lá, ou num outro agente de tratamento, numa microempresa, de repente é outro nível de segurança, né? Do supermercado que você entrega lá, sabe preenche aquele negócio para sorteio, né? O cara bota ali. A expectativa de segurança ali é uma coisa, num banco é outra. Né? Então, quer dizer, de qualquer modo, a empresa tem que atender essa expectativa de segurança. E aí tem um capítulo só para ela. E aí o que acontece? É aí que muita gente cai do cavalo. Por quê? Porque o maior pesadelo de quem trata dados pessoais é o vazamento, né? Não é, às vezes, um comprometimento, apagou, não sei o quê, o cara pede desculpa, né, lá para o titular, pede de novo o dado, é uma coisa. Agora, vazamento é dose. Porque aí ganha mundo e aí pronto. E você não tem como controlar muitas vezes, né? A empresa tem que ter um sistema muito rigoroso para ver que vazamento é literalmente vazamento. Tem um buraco em algum lugar, né? Pode ser um funcionário, pode ser um comportamento que está errado, pode ser um processo mal formatado. Vazamento é um negócio bizarro. Eu estou brigando, eu fiz piada agora há pouco da Telecom, vou contar da Telecom. Eu pedi para instalar uma internet no meu apartamento. Aí beleza. Aí chegaram lá os técnicos para instalar. Os cabos estão muito enrolados, não sei o quê. O cara fechou o chamado e não instalou, foi embora. Aí eu liguei revoltado para a Telecom e falei assim, galera, eu não quero mais. Cancelei, não quero mais esse contrato, acabou, não quero mais negócio com vocês. Beleza, daqui a pouco começa a tocar meu telefone. Todas as outras telecom começaram a me ligar, me oferecendo internet. Falei, cara, os caras, além de me atender mal, venderam meus dados. Quem foi que vazou isso, cara? Todas as telecom... tá tocando agora, de novo. Isso aqui é outra telecom me ligando. Tá assim, faz uma semana que os caras me ligam umas 5 vezes por dia me oferecendo internet. Eles não venderam, eles deram. Esse cara não vai fechar com a gente? Isso que eu ia falar. Ferrar ele. O cabo do armário desse cara tá muito ruim, vou passar pro concorrente pra ele ficar perdendo tempo lá arrumando, entendeu? Eu não acho que, vou citar, eu não acho que a Claro está se dando o trabalho de vender o meu dado pessoal. Mas quem é que vazou isso, entendeu? Porque foi um dado que foi entregue para eles. Então, em alguma esfera ali tem um vazamento. Isso está acontecendo em tudo no Brasil, né? Às vezes até o próprio instalador ali, cara. Às vezes até o próprio instalador, sei lá. Assim, no Brasil, quem ainda não recebeu ligação de um presidiário, né? Tem dado pessoal para todo lado. Então, assim, é importante essa regulação, até pelas próximas gerações, que a nossa geração acho que já está tudo vazado já em algum lugar. A nossa geração já era, né? Mas sabe o que acontece com isso aí? É porque nós ficamos por décadas utilizando recursos digitais, dados pessoais, sem a devida atenção, né? Aí nós nos lambuzamos no mel, né? Deixamos... negócio de segurança, deixa parar, vamos usar à vontade aqui. Vou comprar uma mala direta aqui. Comprar uma mala direta. E assim, nós como cidadãos fizemos, as empresas fizeram também, só que chegou a lei. E agora é um marco, né? Daqui para cá, meu amigo, agora é tudo com esse nível de responsabilidade. Agora não dá mais para ser solto daquele jeito, né? Não, e é muito bom, né? Assim, pra gente bate uma emoção especial, porque assim, nós estamos falando de LGPD lá desde os primórdios, né? Nosso primeiro episódio do Pode Café já foi sobre LGPD. A NPD pra gente era uma folha de papel, né? A gente estava aqui comemorando, já existe a NPD. O que é a NPD? Era uma folha de papel assinada. Tá ali, ela já existe. Mas é o primeiro passo, nasceu. E agora... certidão de nascimento, né? Pois é. E a gente vendo a coisa se organizando, se estruturando e com a visão que nós esperávamos, porque assim, existem expectativas, né? Espera-se que seja feito da forma correta, e a gente tem observado, tem acompanhado de perto aí, e agora te ouvindo mais empolgadamente ainda, de que as coisas realmente estão tomando o norte que deveriam tomar. O que não deveria ser raro, mas é. Então isso nos deixa muito felizes. É verdade, é um esforço grande, né, Anderson? É um esforço grande. Gomes, Diogo, é um esforço muito grande, porque é uma área ampla para ser regulamentada, tem muita, claro, como é uma lei geral, a lei geral não vai ficar tratando de pormenor, né? Então, ele deixou muita coisa para aspectos para ser regulamentados de per si ali, no seu detalhe, pela NPD, só que existe todo um processo que não é simples, ele é demorado mesmo. Aí o pessoal fala assim, por que só tem 10 itens na sua agenda regulatória? Eu falei, você me dá, se um dia
ficar com 200 pessoas, eu espero que seja, a gente vai torcer para que seja logo. Aí o que acontece? Aí a gente consegue botar mais itens na agenda regulatória, mas por enquanto não dá. Você veja, a lei diz que... Tentar abraçar o mundo, né? Estou falando de guia, né? Estou falando de resolução mesmo, que vai impactar o mercado, vai impactar as pessoas, tá? As organizações, empresas e tal, públicas e privadas. Aí o que acontece? Tem que ter 30 dias de consulta pública, tem que ter audiência pública, tem que ter análise de impacto regulatório. Quer dizer, ou seja, isso é bom mesmo, a gente tem que ouvir a sociedade, não dá para fazer da nossa cabeça e publique e pronto, né? Mas só que são processos demorados, são processos que demoram, cara, assim, 3, 4 meses por baixo, tá? Uma resolução. Às vezes demora mais, entendeu? Aí, quer dizer, a gente regulamentou 2, ainda falta, fizemos um guiazinho, mas ainda falta 8, essencialmente, né? Quer dizer, tá tudo na boca ali, vai tudo dar certo, até final de 2022, espero. Uma outra coisa interessante que até você comentou com relação àquela fórmula, né, para a questão das multas, etc. Eu imagino que o fato da empresa estar seguindo os padrões de segurança, demonstrar ali que está zelando pela segurança da informação, está investindo corretamente em segurança, fez todos os processos, e mesmo assim acontecer um vazamento, isso aí eu acho que vai entrar nessa fórmula, não sei, mas eu imagino que aquela empresa, o que você fez de segurança? O que você viu? Nada? Você está enrolado. Você pediu você pediu para levar uma multa, né, meu amigo? Eu acho que o tratamento de empresas que agiram de forma diferente na hora de investir na segurança e no tratamento de dados, com base nas sanções, vão ser diferentes também, né, Arthur? Não sei. Com certeza. Inclusive, a gente chama são itens ou aspectos atenuantes, né? São casos atenuantes, de atenuação da pena, né, da multa. Você veja bem, né? Inclusive no nosso formulário de comunicação de incidente, que já está lá uma préviazinha no site, mas a gente vai, porque esse formulário ele vai sair por resolução também, cara, então vai ser um negócio mais sério e tal. Só que o que acontece? Ali diz também essas perguntas que tem lá no formulário, quais as medidas que você adotou, você tem uma política de segurança da informação, você tem algumas normas, procedimentos internos disso, daquilo, não sei o quê. Por que essas perguntas todas? Exatamente para fazer essa diferenciação entre aquela empresa que se preocupou e adotou pelo menos requisitos essenciais ou requisitos mínimos de segurança da informação, que é o que a gente vai cobrar. Porque o que é o requisito mínimo? É como se fosse um sarrafo de salto em altura, né? O cara ele tem que pular aquilo ali, o requisito mínimo. Mas eu faço, sei lá, né? O cara salta com vara lá, mas eu bato recorde mundial, vou 4 e não sei quando, não sei, tudo bem, eu quero só 3 metros, né? O cara salta 4, aí ótimo para você. Mas a gente vai estabelecer os requisitos mínimos essenciais de segurança da informação. Que bacana. Isso vai estar por escrito em algum lugar. O que o cara tem que ter? Eu acho assim, o cara, empresa gigante, meu irmão, você não tem CIEM aqui, é isso mesmo? Você não vê log? Ser um empresário financeiro não analisa, não tem uma CIEM, é complicado. Né? Porque não faz sentido, mas a gente vê essas coisas. Cara, assim, deixa eu contar para o Arthur, a gente tem feito o assessment de LGPD nos últimos anos, aí posso dizer anos já, e nós conversamos com grandes empresas do Brasil. E assim, casos e casos, histórias, mas eu tive com um exemplo, uma grande empresa, aí o cara investimos milhões em segurança e tal, que bababá, que segurança. Pô, que massa, cara, que legal. Que botamos isso aqui. Eu falei, pô, que legal. Falei, qual a tua política de troca de senha? Aí ele... não tem uma política de troca de senha, mas nós botamos tantos milhões. Eu falei, cara, não adianta, você não tem política de nada, entendeu? Não adianta você botar dinheiro e não ter gestão, entendeu? Coisas assim, loucas que a gente vê acontecendo. Ou então uma outra grande empresa fala assim, não, nós temos firewall protegendo nossa estrutura em quase todos os pontos. Falei assim, como assim quase todos os pontos? Peraí, tem pontos sem... Não, tem 3 ali que não estão, mas não é tão importante. Mas tá na minha rede. As loucuras assim que a gente vê. Põe firewall na matriz e deixa as filial com o link aberto e... Loucura acontecendo e a galera não tá nem... E essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Porque é meio subjetivo, né? Porque assim, a lei diz que tem que ter segurança. Ok, mas o que é segurança? Cada um entende por si, né? Então vão haver limitações, né? Vão ter um esclarecimento, uma coisa mais minuciosa do que é isso, né? Exatamente, a ideia é fazer esses requisitos mínimos e aí são mínimos, né? Mas a gente não deve, acredito, não vamos fazer isso, dizer assim, qual metodologia o cara vai seguir, qual vamos dizer assim, qual conceito, né? Tem aí
ISO, NIST, esses negócios todos aí, o cara, COBIT, sei lá, o cara pega ali o que ele acha que, né, que vai se adequar para a organização dele. Vai dizer pro cara que tem que ter um goleiro na frente do gol, né? Você usa o que você quiser, mas tem que ter um goleiro aqui, não deixa esse negócio aberto, não. Não pode deixar, exatamente, a figura é exatamente essa, perfeito, né? Então, aí, se o cara vai ser alto ou baixo, né, sei lá, louro, moreno, é outro problema, entendeu? Agora, tem que ter. Então, é um requisito mínimo. Eu acredito que tendo isso aí já é uma causa de atenuação muito boa. Isso é bacana que gera uma certa tranquilidade também de quem está trabalhando direitinho, né? Porque mesmo o cara que está trabalhando direitinho, está investindo em segurança, tem lá um budget legal de segurança, tem uma equipe engajada, esse cara pode sofrer também um ataque. Todo mundo está sujeito. Todo mundo está né? sujeito. Infelizmente, a verdade é essa. A gente pode tacar pedra no telhado de ninguém, porque o dia seguinte pode ser você. Exatamente. Não tem como. Você pode ser invadido, cara. Você pode gastar o que você quiser. Se você está na rede, cara, se você está online, você pode tomar todos os cuidados que ainda pode. A gente vê grandes empresas aí que eu duvido que os caras não investam em milhões em segurança e infelizmente acontece, pô. Não, acontece, porque não existe aquela máxima da segurança da informação, né? Não existe sistema 100% seguro, né? Então, todos eles têm uma vulnerabilidade, pode ser até pequena, mas ele tem, e um dia ela pode ser explorada. Então, por isso que o cara tem que ficar o tempo todo fazendo aquela, né, revendo as políticas, revendo os sistemas, esse negócio todo. É um sacerdócio, né? O cara tem que ficar olhando o tempo todo. Tem até um meme, cara, que o cara, até eu vi no Cybersecurity Hub, tem o cara chama o técnico lá e fala, tá aqui meu computador, esse computador aqui eu quero que ele fique 100% seguro. 100%? Não pode de jeito nenhum, tem que ser inviolável. Aí o cara chegou, beleza, né? Eu arrumo isso pra você em 10 minutos. Falei, o quê? 10 minutos. Foi lá, tirou os cabos da tomada, removeu todos os cabos. Tá aí, pode usar. Desligado. Tem Bluetooth, tem nada aqui, mas tá seguro, fica tranquilo. Tá seguro, ficou seco, queixo duro, né? Deixou aquele queixo duro. Com certeza. Aí então a gente fala um pouco do futuro da NPD, né? O que você pode dizer para a gente aí no futuro de médio prazo, não sei se você quiser diferenciar às vezes de curto e médio prazo aí, ou longo prazo, não sei como é o futuro da NPD. O nosso esforço agora, né, e o governo federal entendeu perfeitamente, né, o Ministério da Economia está remando junto também, que nós queremos nos transformar, né, transformar a nossa natureza jurídica, né, porque hoje nós somos órgão da administração pública direta, né? Nós queremos nos tornar uma autarquia, ou seja, autarquia especial, né? Ou seja, órgão da administração pública indireta. Isso vai nos dar, porque hoje a gente tem, pela lei, né, independência técnica e decisória, isso vai nos dar uma independência administrativa. Isso é bastante coisa. Significa recursos que a gente pode empregar em prol de buscar uma estrutura mais definitiva para a NPD ficar, porque hoje nós estamos em caráter provisório, né? Nós vamos poder contratar pessoas, nós vamos poder ter o nosso sistema de TI segregado, que é algo bastante interessante, nós vamos poder custear nossas campanhas de sensibilização para a sociedade, né? Inclusive, futuramente a gente vai poder, se Deus quiser, tomara que queira, né? Não poder fazer cursos, né? Esse tipo de coisa, em parceria com estabelecimentos de ensino. Quer dizer, isso tudo depende de verba, mas é aquele negócio, com certeza o pessoal já entendeu qual o tipo de autoridade que o país tem que ter, né? É questão disso aí. E a turma já entendeu perfeitamente que hoje com 36 pessoas fica difícil, né? Você veja, nós temos 36 mais 8 cedidos, né, requisitados, 44. Mas você veja, de cargos, nós temos 36 pessoas. Portugal tem 20 milhões e 800 mil habitantes, a autoridade portuguesa tem 35, né? Nós temos mais de 200 milhões de pessoas. Quantos milhões de CNPJs temos a mais, né, Portugal? E temos 36 pessoas. Não é preciso entender muito para ver que em algum momento nós vamos beber água da piscina, né? No momento não vai dar para ficar nadando, não. Com certeza. Não se compara. E também tem a questão de território do Brasil, que é gigantesco, né? Eu acredito que existe uma tendência também de dar uma espalhada, né? Não vai dar para ficar só em Brasília, né? Para você conseguir cobrir território, né? É bem provável, né? Mas aí é um planejamento maravilhoso, mas aí tem que ser um negócio, né? Por enquanto, os próximos longos passos, né? Tem muito chão até chegar lá. Tem muito feijão para comer ainda, para ficar forte para isso aí.
Uma coisa que eu achei interessante que você falou foi essa questão dos cursos de parceria com instituição de ensino, cara. Isso aí eu não sabia que estava nos planos. Eu acho que vai ser sensacional, né? Então é algo que realmente está nos planos da agência? Tá. Inclusive, é algo que, claro, hoje eu vou confessar para vocês que a gente não tem perna para fazer isso, né? Hoje nós estamos com aquela perninha de Lulu da Pomerânia, né? Então você tem que... perninha pequenininha. Você precisa de uma perna, aquele de dog alemão, né? Para poder caminhar isso, para fazer tudo isso, né? Porque aquele negócio, a coisa boa para a sociedade mas o mesmo pessoal que faz isso, que faria isso, é o mesmo pessoal que hoje elabora as minutas das normas, faz toda aquela programação, é o mesmo, né? Então, às vezes fica muito difícil, né? E a gente tem receio de abrir frentes demais agora, que a gente está com pouca gente, você abre muita frente, como diria Napoleão, né? Quando você abre muita frente, o exército enfraquece, né? Então, se você abre frente demais, você fica muito fininho, né? Você abre aquela frente enorme e você começa a combater em montes de direções diferentes e aí pode vazar alguma coisa, pode passar alguma coisa que você não veja, né? Por você que você não veja. E aí fica feio, né? Vocês têm que fazer igual os 300 mesmo lá, fazer tudo num corredor, e quem entrar no corredor aqui a gente mata. Tem que ser assim. Isso, tem que fazer assim, os 300, tem que ficar ali. Alô? É da NPD? Isso, boa tarde, senhor. Que eu posso te ajudar? Eu quero fazer uma queixa, uma reclamação. Eu quero os meus direitos, mocinho. Porque isso que tá acontecendo não pode acontecer. São os dados pessoais da minha aposentadoria. Tá bom. Então o senhor quer fazer uma queixa de quê? Vazamento de dado? Você não tá entendendo? Vazou, estão me ligando agora sem parar. Meu telefone não é meu, é privado, é pessoal. E eu já não aguento mais, a NPD tem que resolver o meu problema. Não, claro. O senhor já entrou em contato com a empresa responsável pelo vazamento? A empresa... Não entrei não. Tá, e já falou com o DPO, com alguém? Com o DP o quê, meu filho? Então, senhor, a NPD, ela funciona só em última instância, sabe? O senhor tem que procurar primeiro contato com a empresa responsável. E se eles não resolverem, aí a gente entra em ação, mas tem que ser primeiro com eles. Eu tenho que falar com quem lá? Tem que falar com o encarregado. Falar com quem? Com o encarregado de dados da empresa. Rapaz, essa empresa não é séria, rapaz. Encarregado, diabo que os carregue, rapaz. Encarregado o quê? Eu quero fazer a minha denúncia. Você anota aí. Tá bom, senhor, tá bom. Vou anotar. Muito bem, cara. Vamos aqui para considerações finais. A gente está aqui muito animado com os passos que estão sendo dados. Arthur, que está ali comandando essa tábua redonda lá de diretores, vendo quais são os próximos passos. O que você deixa para a gente de considerações finais, Arthur? Olha, sou caro Diogo, caro Gomes, né, e todos aqueles que, né, vão nos ouvir. Eu tenho a dizer o seguinte, que primeiro agradecer essa oportunidade de falar com vocês todos aqui. É uma oportunidade que para nós é muito importante, e de divulgar esse trabalho da NPD e dizer que a gente está fazendo o máximo possível para produzir coisas corretas, de coisas que vão realmente atender, vão beneficiar o cidadão brasileiro e também as empresas públicas e privadas, né? Porque a gente tem uma gama muito grande. A nossa dificuldade é porque quando você fala de por exemplo, uma agência reguladora assim, dessas que nós já temos bastante implementadas no país, por exemplo, uma Anatel, uma ANAC, a ANTAC, a NTT, elas cuidam de setores específicos da atividade econômica. Nós não, nós cuidamos de uma área que ela é capilar e transversal. Ela é transversal porque interessa a todos, é capilar porque alcança a todos de uma forma igual. Então, o que eu só tenho a agradecer a vocês, dizer que a NPD tem o seu site, consultem lá, tem muita coisa interessante, né, e me coloco desde já à disposição para futuros encontros. Um forte abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Arthur, a gente que agradece, é uma honra muito grande te receber aqui no nosso Pod Café.
E vamos deixar todos os links ali dos contatos da NPD na descrição, para o pessoal quiser. E com certeza a gente vai te chamar mesmo, viu? Em breve, com certeza. Vamos ter outros episódios. Já estou aceitando aqui o convite. Obrigado, Arthur. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br